Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 5. Atos, capítulo 18, versículo 5. Quero agradecer mais uma vez a Brasil para Cristo por confiar na gente, com a bênção dos apóstolos, graças a Deus. Por isso que a gente está aqui. E eu louvo a Deus por essa igreja, que a gente se sente muito à vontade, E todas as vezes que nós viemos até aqui, nós sentimos abençoados de verdade. Quem é a primeira vez está aqui, tem certeza que vai querer voltar as próximas vezes. Atos capítulo 18, versículo 5, amados, vai falar da história de Paulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da consolidação e não tem outro exemplo tão completo como a vida de Paulo. O apóstolo Paulo, ele está aqui na segunda viagem, A segunda viagem nesse texto, na viagem missionária dele, fez 3 viagens. E a última viagem que ele fez, de navio, ele teve o destino da sua primeira prisão em Roma. E ele foi uma pessoa, assim, singular. O Paulo foi extraordinariamente usado por Deus. Deus usou, capacitou de uma forma poderosa a vida dele, para que a obra fosse completa naquela região, naquele império que ele estava vivendo no primeiro século. Então, amados, ele chegou na sua viagem missionária em Corinto, nessa cidade tão problemática, que às vezes a gente pensa que a nossa igreja é difícil, que tem alguns problemas, algumas situações, é que a gente ainda não conhece bem a história de Corinto. Quando você vê a história de Corinto, a cidade, a igreja, como que ela começou ali, você vai se sentir muito aliviado. Você vai falar, meu Deus, eu estou pertinho do céu. Mas nós temos aqui a vontade de Deus, A vontade de Deus que chamou Paulo para essa região da Macedônia. Era uma outra província. Ele saiu ali de Jerusalém, passou por toda aquela região da Galácia, da Frígia, e foi tido como uma visão de um homem da Macedônia, chamando ele para entrar na Europa, vamos dizer assim. E ali ele começou e passou por difíceis momentos da sua vida, quando ele chegou na Macedônia. Lá em Filipos, ele foi açoitado, preso, teve muitas situações que ele passou tragicamente, Foi fugido à noite, saiu fugido à noite de Tessalônica por conta disso, por causa do evangelho que ele estava levando. E os judeus não aceitavam, E influenciavam a política, os romanos, para poder acabar, parar, frear ele. Mas Deus é poderoso, o Todo-Poderoso sustentou ele nessa obra, e nós vamos ver como que ele chegou aqui nessa cidade, a partir do versículo 5. O versículo 5 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e batizaram, e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo, Jesus dizendo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E o último versículo, versículo 11, diz assim: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Queridos, aqui nós vimos muitas informações, nós temos nesse pedacinho aqui desse capítulo, mas são informações que eu julgo importantes para a consolidação.
A consolidação é o coração da visão, do evangelismo, né, de muitas coisas que nós entendemos aqui para o discipulado. Então, a importância do discipulado, ele tem o alvo, a construção na consolidação. O evangelismo, com certeza, é fundamental, como o nosso irmão querido aqui, Naldo, vou ter essa liberdade, vou pegar a liberdade de chamar ele de Naldo, que o nome dele mesmo eu não consegui guardar. Mas o Naldo explicou muito bem aqui a respeito de evangelismo. Mas e depois que você evangeliza, o que você vai fazer com essas pessoas? Agora ele já cresceu, né? Agora ele já pega a mamadeira sozinho, agora ele já toma o leite sozinho. Não, você precisa ter um cuidado com essa pessoa. E nesse mundo de altos e baixos, de muitas situações onde que as pessoas estão querendo sempre ser aceitas em círculos de amizade, a grande valia que nós temos em mãos é trazer atenção. Quais são as ferramentas para a consolidação? Atenção, cuidado, respeito, ensino da palavra de Deus. Então, essas são as ferramentas importantíssimas que você pode semanalmente trazer, agregar dentro desse discipulado. Quem não gosta de ser discipulado? Quem não gosta de receber um cuidado, de atenção? Todos nós. Não importa se você tem 10 anos de crente, se tem 3 meses vindo na igreja, todos nós precisamos ser discipulados. Então, às vezes, até hoje, né, eu ligo para o meu pastor, para o meu líder, né, o pastor Jacó, apóstolo Jacó, vem tomar um café aqui em casa, que eu preciso conversar um pouco, trocar umas ideias. Então, a gente precisa ser discipulado. E ele faz isso até hoje, depois de quase 20 anos. Então, não porque eu preciso ser cuidado, que senão ele vai cair em pecado. Não, o importante é você ser assistido nesse sentido. E isso é para a vida toda, não é só para o novo convertido. Nós precisamos disso e nós estamos aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender. Amém? Então, amados, nós precisamos dessas ferramentas, né? Para quê? Para que nós possamos entender e ser aceitos, aceitar essa chamada, aceitar a chamada que Deus está nos comissionando para fazer. Então, não é algo que nós criamos, inventamos, a estratégia, como o irmão apresentou aqui, a Casa de Paz, a Aliança de Oração e tantas outras. Não, a primeira coisa que nós precisamos é estar convictos que nós fomos chamados para fazer isso. Então, é para fazer isso, para pregar o evangelho de uma forma evangelística, mas também discipular ele, ensinando e batizando, fazendo eles guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, esse é o caminho, essa convicção que nós precisamos ter no nosso coração. E aqui nós vemos alguns desafios, né, que Paulo se pegou aqui, né, nessa caminhada aqui, na chegada em Corinto, né? Avançando um pouquinho aqui com os irmãos, nós temos os versículos 5 e 6, né? Quando ele prega para aqueles que eles não aceitaram a mensagem. A mensagem que foi pregada, mas eles não aceitaram. Mas aí, às vezes, a gente fica pensando, né? Fala, meu Deus, eu já preguei para tanta gente e essas pessoas não quiseram a Jesus. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu sou chamado para isso mesmo? Será que eu não fui chamado para fazer outra coisa? Mas, na verdade, Paulo ele está fazendo algo aqui sensacional. Veja bem, quando Silas, versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando, ele sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Aqui ele está tirando uma responsabilidade. Agora há pouco estava conversando com o nosso irmão Cristiano e a gente estava conversando a respeito disso, de tirar a responsabilidade. Ezequiel fala a respeito disso no capítulo 3 e no capítulo 33. Então ele está pregando para os gentios. Quando ele recebeu essas ofertas, ele trabalhava com tendas, e aí ele parou de trabalhar com tendas tão sequencialmente, para poder
ter a oportunidade, ele tendo esse alimento que foi recebido das ofertas, né, trazidas por Silas e Timóteo, os seus companheiros de viagem, de missão, para poder evangelizar. Então ele se debruçou lá nas Escrituras e teve muito mais tempo, além de argumentar os textos do Antigo Testamento para os judeus, para que eles pudessem crer, mas também a oportunidade de trazer a salvação para a sua casa. A casa dos judeus que estavam ali rígida, fechada, que eles não queriam aceitar o Messias como Senhor e Salvador. Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Messias. E ele foi lá e pregou. Às vezes a gente fica encontrando essas barreiras, né? Encontra aquelas pessoas que a gente sabe que eles não vão querer saber de nada, quer saber de outras coisas, de um mundo que a gente não vive mais. Mas mesmo assim nós temos que pregar para aquele sangue, aquela responsabilidade não cair sobre a nossa cabeça. Então essa é a nossa missão também. A mensagem, ela tem essa importância. E Lucas, ele narra muito bem isso daqui, que foi o escritor de Atos, né? Ele falando a respeito disso e traz esse exemplo dele sacudir, né, as suas vestes. Jesus ensinou de sacudir as suas sandálias. Para quê? Para que aquela responsabilidade, tudo aquilo que eles fizeram, o trabalho que Jesus fez para a casa de Israel e também Paulo aqui, para que essa responsabilidade não caia sobre eles. Então, pense aí na responsabilidade que você tem para pregar a palavra. Aquela pessoa chata lá no seu serviço, aquela pessoa insuportável na sua família. Sempre tem um, não é? Então nós temos que pregar para esse tipo de pessoas também. Nós não podemos nos isentar dessa responsabilidade. E esse preparo, esse debruçar, esse se entregar na palavra, na mensagem, é o preparo de estudo da palavra. Se nós queremos pregar, nós vamos pregar o quê? O que você vai falar? Ah, Jesus é bom? Jesus veio, salvou o perdido? Será que ele já não ouviu isso muitas vezes? Qual que é o conteúdo que você vai passar para ele? A consolidação, ela tem a maior importância no discipulado quando ela tem conteúdo, quando ela tem informação bíblica, porque é através da estrutura da palavra de Deus é que nós somos consolidados, nós somos discipulados. Então, esse estudo, esse debruçar aqui da palavra de Deus que Paulo está fazendo, ele está fortalecendo a sua fé também. Porque ele teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Nós sabemos disso. Mas ele precisava ter argumento suficiente para convencer aquelas pessoas, aquelas difíceis pessoas que estavam ali na sua frente, né? E isso vai trazer o quê? Esse preparo para nós. Esse preparo no estudo da palavra de Deus, a fundamentação para a nossa vida, a fundamentação da nossa fé, e também para aqueles que vão ouvir a mensagem que a gente vai entregar. Entende? Nós precisamos saber, ter caminhos, ter iluminação do texto para trazer exemplos sustentáveis para que eles possam entender. Esse é o ponto. Para que ele possa entender a mensagem. Entendendo a mensagem, aí é uma questão de fé. Ele precisa crer nisso. E nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos na persuasão e nós não sabemos quem vai ser salvo. Mas nós precisamos pregar para todos. Amém? Então, essa mensagem para aqueles que não aceitam, né? Então, conhecer a palavra de Deus é o começo na consolidação. Então, não existe outra maneira correta a não ser através da palavra de Deus, a não ser através da Escritura. Não existe outra. Nós podemos imaginar muitas coisas, mas o grande efeito, a grande certeza, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, está escrito nesse livro sagrado, que nós precisamos tê-lo como prioridade. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Não é, irmão Diogo? A gente sempre precisa lembrar, né, irmão? Desse desafio. Quantas vezes você pegou um livro, o livro de João, por exemplo, as cartas de João, os evangelhos, eu não sei, um pedaço ali, você se debruçou e falou, não, eu quero aprender isso. Quero saber como que é a vida de Paulo. Então, às vezes, a gente fica esperando tudo mastigado, né, pastor André?
tudo prontinho. Mas não, irmão, dá trabalho estudar. É ou não é? Quem está fazendo faculdade aí sabe, né? Quem já fez faculdade também sabe como que é um desafio, disciplina, diligência para poder ter êxito na área do conhecimento. E não é diferente na área da Bíblia. Então, se nós queremos consolidar uma pessoa, nós temos que ter essa argumentação, esse fundamento para a nossa vida, aquilo que nós vivemos, né, como o irmão Naldo falou aqui, mas também para trazer esse esclarecimento. Né? Então, assim como Paulo, um apóstolo singular chamado também pelo próprio Cristo, na viagem de perseguição, violência e blasfêmia, Paulo blasfemou Saulo, né? Saulo blasfemou contra o evangelho, contra o Senhor. Mas nós necessitamos debruçar também para conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual que é a vontade? O que Deus nos chamou para fazer? Falar de Jesus, obviamente, para consolidar essas pessoas, obviamente. Mas o que mais? Você não vai dominar tudo, mas uma área você tem que se dedicar. E essa área precisa ser um ministério de excelência. Isso você precisa fazer. Nós estamos numa conferência, né, queridos? Eu não quero ser duro, não quero ser rígido com você, mas nós estamos numa conferência de pessoas crentes e já maduras. Né? Eu acredito que não tem nenhum aqui, né? O pastor André vai me ajudar, que faz menos de 2 anos que é cristão. Então, todos têm muito mais de 2 anos de cristão. Então, nós precisamos ter atitudes e sair da teoria e entrar na prática, para fazer valer tudo aquilo que o Senhor e os mártires passaram para poder chegar até nós a palavra de Deus. Precisamos ter pessoas de atitude para poder avançar. Aí no versículo 7 e 8, vamos ver o resultado dessa ação para aquelas pessoas duras de coração. Né? O versículo 7 diz assim: e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha só que poderoso que é isso daqui. Porque a mensagem sempre encontra destino. Sempre vai encontrar. Essa pessoa aqui, Tito Justo, ele foi um gentil convertido ao judaísmo. Ele não era circuncidado, por isso que é chamado que servia a Deus ou temia a Deus. Né? Essa é a linguagem que eles usavam. E aqui, o que ele traz para nós? Traz a abertura, porque ele morava perto. Na nova tradução da linguagem de hoje, eu acredito que está falando sobre que Paulo foi lá morar na casa dele. Então, passou alguns dias lá. Então, quando a gente pensa em missões, a gente pensa numa conferência, pensa em 2, 3 dias. Paulo, só nessa cidade, passou 18 meses. Então, eram viagens longas, de muitos dias. Né? Naquele tempo, não tinha avião que ia para um lado para o outro tão rapidamente como nós temos hoje. E nós vemos aqui que essa importância que Paulo trouxe para essa pessoa. Foi lá e ele aceitou. E esse principal da sinagoga, que era Crispo. Então, o Crispo, principal da sinagoga, era uma pessoa influente ali, que poderia influenciar outros gentios, outros judeus também. Então, essas pessoas receberam a Jesus. E Paulo já se deu por satisfeito. Mas ele estava vindo de uma segunda viagem, numa situação muito difícil, que ele passou pela cidade de Tessalônica, ele passou por Filipos, passou por Bereia, várias cidades que ele passou e foi muito perseguido por causa do evangelho. Eles não aceitavam, porque a sinagoga era uma coisa fechada. Sinagoga era até 10 pessoas que reuniam nas casas. E as casas, como o irmão disse aqui, casas de paz, as casas que aceitavam o evangelho, as congregações e até a sinagoga dos judeus, essas reuniões eram sempre feitas em casas, até o 3º século. Então, até o ano 300, depois de Cristo, era esse o hábito. Não tinha prédios como esse. Era raro isso.
Aí depois, com o passar do tempo. Então, hoje, né, na visão celular, nós estamos retornando isso, na visão de grupo, de célula, não sei qual que é o nome que você queira dar. Mas isso, a gente está voltando a praticar aquilo que foi praticado lá atrás. E isso é prazeroso, né, irmão? É muito delicioso estar junto, falando da palavra, estar conversando, rindo junto ali e compartilhando esses momentos. Isso é muito sadio, né, para a nossa alma. A apóstola vai falar a respeito disso, né? Mas é tremendo. E é isso que nós precisamos ver. Prevalecendo, persistindo na pregação do Evangelho para poder encontrar essas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo pode mostrar para você a pessoa que Ele quer que você consolide. Estratégia que não falta, mas a direção do Espírito Santo. Qual que é a pessoa que eu vou investir a casa de paz? Qual que é a pessoa que eu vou investir a aliança de oração? Qual que é essa? É depois de oração, é depois de jejum. Então nós temos que ser sensíveis à voz de Deus para poder ter essa alegria de depois de muitos anos, 3, 4 anos, né? Já é muito, né? Para alguns jovens, por exemplo, que a pessoa vai falar: meu, obrigado, obrigado. Tomar uma água aqui. Obrigado por aquilo que você fez. Obrigado porque você não desistiu de mim. Obrigado porque você foi lá, bateu na minha porta e falou do amor de Jesus. Obrigado. Isso aí não tem preço. Isso não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. Graças a Deus, né, pela Igreja Batista Nova Aliança, porque hoje o pastor Rogério, né, o que está lá no som, né, aquele cajuba de leão, ele que falou de Jesus para mim, ele que me consolidou, irmãos. Meu irmão Claudinho, que consolidou, né? O Júnior conhece, né? Que é vizinho lá nosso, da minha mãe. E ele que falou de Jesus para nós. E depois o pastor Rogério que fez toda a consolidação. Passou muitos anos lá consolidando. Pastora Daniela, né? A Dani sempre lá, ouvindo as... A gente ri agora, né? Mas da hora era sério. Ouvindo aquelas lamúrias, aquelas coisas que não tinha muito sentido, mas ela ali com toda a paciência. E louvado seja Deus, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida da Igreja Batista, eu louvo a Deus pela vida desses irmãos tão queridos, né, o Rogério e a Dani, porque eles que abraçaram isso, eles entenderam isso. E hoje eu estou aqui pregando para vocês a respeito de consolidação. Não é uma bênção de Deus? Eu acho que eu sou abençoado por isso. Então, amados, nós temos que perseverar e encontrar essas pessoas. O Espírito Santo sempre vai dar uma direção para você. O versículo 9 e 10 diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Amados, olha só como que é precioso isso. O apóstolo Paulo, ele teve a visão lá no capítulo 9 de Atos, que quando Jesus chamou Saulo, né, para essa missão, depois ele teve também no templo, ele teve uma visão lá em Atos capítulo 22, na missão aos gentios, e em Jerusalém também no capítulo 23. E outras visões, mas eu separei essas três por quê? Porque depois dessa visão veio pedra e bomba, entende? Veio luta. Então, às vezes, a gente fica falando: eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver, eu quero te tocar, e não sei o quê, né? Os irmãos cantam lá, né? Mas quando Paulo e muitos outros personagens que a gente vê no Antigo Testamento também, quando eles viram o anjo do Senhor, o homem do Senhor, por exemplo, o homem de Macedônia, quando chamou Paulo, chegou lá em Filipe, o pau quebrou, entendeu? Então, aqui também, o que aconteceu? Ele também, depois no versículo 12, passou por uma situação muito difícil, que o governador daquela província, né, de Acaia,
estava ali, tem o nome dele aqui, né? O Gálio, ele foi lá e foi apresentado para ser julgado. Ele poderia ser morto naquela hora. Mas quando o governador, né? O procônsul, né? Qual é o termo aqui que usa? No versículo 12. Entendeu que não era um crime político, e sim um crime religioso, então ele falou, não, deixa quieto isso daí, vai, vocês resolvem entre vocês. Aí a madeira desceu no lombo deles de novo. Entende? E ele fugiu dali. Então você vê que ele foi poupado, né, na verdade. No texto fala que Paulo foi poupado. E Sóstenes, que era um líder também da sinagoga, sentou na madeira de novo. Então, olha só como que é a situação quando nós olhamos, né, esperamos isso. Mas não quero assustar vocês, não. Continuem em oração, continuem orando. Continue orando, por quê? Porque é Jesus que vai fortalecer a sua vida como consolidador. Jesus que vai te sustentar, não tem outro. O teu líder, o seu discipulador, o seu pastor, o seu mentor vai te ajudar, vai te instruir na palavra de Deus. Mas quem vai te sustentar na convicção, na chamada, na pegada, né, Maílson? É o Senhor. Não tem outro. Não tem outro. Então, se você, como o irmão disse aqui, não desenvolver esse relacionamento com Deus, não se sustentar a sua vida de oração, você vai ter muita luta. Vai ter luta e algumas lutas desnecessárias, que você não precisa passar se você estiver junto, apegado com Deus, né? Então, nós tivemos essa parte aqui tremenda, né? Então, Jesus sempre sustentando, né? Encorajou a persistir. E ele ficou lá, queridos, 18 meses. 18 meses são 1 ano e meio. 1 ano e meio ele ficou só nessa cidade. Imagina o cenário. Tinha um templo lá, Afrodite, que tinha um templo de prostituição, muitos deuses, né? A cultura greco-romana tinha muitos deuses. Então era uma coisa assim feroz, feroz. E ele olhando assim falou: aqui não vai dar não. Aí Jesus falou: não, pode ficar aí, fica aí que aí tem um povo. Às vezes a gente olha o nosso vizinho, aquelas músicas, né, iluminadas, né, aquela cerveja para lá de Bagdá e tantas coisas. A gente fala: meu Deus, como que... Não, nós temos que pregar. Nós temos que pregar, orar para que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e a gente vê a possibilidade, a oportunidade de evangelização. Como o apóstolo pregou na escola bíblica, né? Insistir em pregar, né? Pregue sem cessar. Está ali pregando, pregando. Paulo ensinando a Timóteo. Então é isso que nós precisamos sempre. Então, amados, nós precisamos estar sempre olhando para esses desafios, né? Se você desenvolver isso, esse relacionamento com Deus, essa oportunidade, essa intimidade, né? Desenvolver uma vida de intimidade com Deus, vai nos entender a Bíblia de forma inerrante. Isso é muito importante. Infalível e cheia de autoridade. A palavra de Deus é isso. É nossa regra de fé e prática e conduta. Aquele tempo, queridos, como eles vieram lá, como Paulo veio de Atenas, tinha muitos filósofos, tinha muito conhecimento. O gnosticismo estava começando ainda, muitas seitas ali, e eram seitas que envolviam o platonismo, envolvia muitos filósofos daquela época, Filo, Platão e tantos outros. E ali eles estavam querendo fazer o quê? Eles estavam querendo incutir na cabeça das pessoas um padrão que não é bíblico. Então, para guardar essas pessoas. Então, a Bíblia vai trazer o quê? A Bíblia vai trazer essa segurança, vai trazer essa proteção para que a gente não venha a cair nesse erro, né? Porque, veja bem, na faculdade, por exemplo, né? Como o meu irmão Maílson está fazendo lá. Às vezes você vai fazer um curso numa faculdade, eles aceitam tudo. Eles estudam sobre a cabala judaica, estudam sobre o islamismo, estudam sobre tudo. Mas a Bíblia, eles falam: não, a Bíblia não. A Bíblia, não, é um livro qualquer. Não, Jesus foi qualquer pessoa. Então nós temos que ter esse cuidado
Se nós cremos que a palavra de Deus é inerrante, ela não contém erros, ela é infalível e cheia de autoridade, é por ela que nós temos que seguir, não por esses conceitos do mundo. Então, Paulo ele estava ali, e até usando algumas frases filosóficas, né, no discurso dele lá em Areópago, mas a ideia era o quê? Combater todo esse levante do conhecimento lá daquela cultura da época. E hoje não é diferente. Hoje, nos nossos dias, é a mesma coisa. Começa a debater teologicamente lá. Então, se você não souber as línguas originais, você passa apertado. É uma situação difícil, porque os caras estudam muito, meu. Os caras é tudo doutor, mestre. E fazer mestrado na USP, na Unesp, né, Dani? Não é fácil, não, meu. Tem que estudar muito. Então, a gente precisa estar baseado nisso. Se preocupar com isso. Acho que essa é a nossa preocupação. Essa é a palavra mais importante. Se preocupar com isso. Quando nós estamos ali, sabendo que eles podem discutir, eles podem levantar vários assuntos, mas eu creio na palavra de Deus, que ela não contém erros. A palavra de Deus é infalível e a palavra de Deus é cheia de autoridade. É por ela que Deus fala comigo, fala conosco. Amém? Então, amados, nós prosseguindo aqui, né, no último versículo, no versículo 11, está dizendo assim: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E é interessante dizer, sem querer voltar muito, né, mas citando mais uma vez Silas e Timóteo, Timóteo foi um discípulo que ele, no início da segunda viagem, foi substituído por João Marcos, né? Então ali ele começou, a mãe era judia e o pai grego, e ele passou até por circuncisão. Para quem não sabe o que é circuncisão, depois você procura no Google, não vou explicar agora. E aí nós vimos essa situação aqui, que ele foi lá ajudar. Então, o discípulo, olha a consolidação aí. Quando ele ganhou a vida de Timóteo, ele prosseguiu nessa viagem. Ele deixou os seus pais, a sua mãe, deixou lá a sua cidade, que era no início ali da região da Galácia, né? Não vou recordar agora o nome, e prosseguiu na viagem de assessoria, foi o auxiliar de pastor, né? Como o irmão Diogo falou ontem, né? O auxiliar de pastor que estava lá no mato, né? Eu não estava, mas já estou sabendo. Então, a gente vê essa recompensa que nós temos, né, dessa assessoria, desse estar junto ali com essa pessoa que nós estamos investindo a nossa vida. É investimento de vida, queridos, não tem outro. Porque você passa quanto tempo? Quanto tempo o pastor André e a pastora Érica passa, né? Discipulando, cuidando e trabalhando, né? O Naldo, a esposa, a família, o apóstolo Jacó, a apóstola Norma, são os mais experientes aqui da casa, né? Mais de 40 anos cuidando de famílias, investindo todo o seu tempo. Né? Eles têm profissão, eles têm, já tiveram, né? Muitas coisas que eles poderiam escolher, falar assim, não, vixe, negócio de pastor não é para mim, não. Mas por que eles estão até hoje? Vocação. Entendeu? Por que você está até hoje? Vocação. Né, pastor? Pastor João, pastora Beatriz. Por quê? Vocação. Quando nós sentimos que somos vocacionados, nós não mudamos de ideia. Não tem como mudar de ideia. Não, porque isso foi Deus que falou para mim. Não foi o irmão, o ciclano, o beltrano. Foi Deus. Deus falou lá no meu coração. Deus falou comigo. Então isso não tem como mudar. É insubstituível. E a consolidação parte disso. E ele ficou lá 18 meses, né? 18 meses abençoando. Igualmente, não podemos naufragar na nossa missão de consolidação. Precisamos ser constantes, não só na teoria, mas principalmente na prática da consolidação. Consolidar aqueles que foram salvos pelo Senhor e estar sempre abertos àqueles que aceitarão o Evangelho. Na consolidação, o evangelismo não para. Olha só que interessante que é isso. Na consolidação, o evangelismo não vai parar. Não, eu já tenho meu 1 aqui, eu já tenho meu 2, eu já tenho meu 3, eu já tenho meus 10, eu já tenho meus 12. Aleluia, glória a Deus.
E aí, parou? Não, a obra não para, porque é algo natural. O relacionamento saudável, né, que o irmão Naldo estava falando aqui, é natural. Você não vai inventar alguma coisa, você vai se relacionar com a pessoa, você vai trocar ideia, vai se estar à disposição de estar próximo, disposição de dar atenção, disposição de orar por ela. E é tão gostoso, né, quando a pessoa lembra de você, principalmente para isso, né? Você pode orar por mim? Às vezes as pessoas falam, só pede oração, por causa. Mas olha a referência. Se fosse mecânico, as pessoas iam lembrar de você, porque para arrumar o carro, não é? A moto, a bicicleta, não sei. Mas, graças a Deus, não, você é crente, você é servo do Senhor, uma pessoa piedosa, e a justiça que você está exercendo está influenciando ao ponto dela pedir oração por você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, nós vemos essa importância, né, para estarmos sempre abertos. E o contato semanal, queridos, como nós vimos aqui agora há pouco, no discipulado é muito importante. E vai fortalecer, irá fortalecer a mensagem pregada. Agora você imagina trazer uma pessoa para o encontro, que trampo que é. Eu lembro da Dani, a Dani deu acho que umas quatro alianças de oração para a mesma família, a casa de paz, né? Imagina, 4 vezes para a mesma família. Não deu certo no encontro, não, vamos fazer de novo, e fez de novo. Aí não deu certo, aí fez de novo. E foi, né? Depois foi no final. Então você imagina o trampo que dá, cara, para levar a pessoa para o encontro. E depois ela se vira nos 30, né? Não dá. Então nós precisamos consolidar para que todo esse trabalho possa ser sustentado pelo princípio bíblico, pelo princípio da Escritura, do ensinamento bíblico em cima dessas pessoas, né? Para que eles possam dar continuidade. E além da batalha espiritual, que é uma realidade, né? Nós vivemos num mundo jaz do maligno, como João disse. Isso é uma realidade. E além disso, existem esses hábitos mundanos, que a pessoa está ali convivendo diariamente. Às vezes ela solta um palavrão, ela fala, nem vou mais na igreja, porque eu falei um palavrão, já se viu falar um palavrão, mas ela está vindo disso, porque ela está ouvindo isso direto, então ela precisa ser consolidada. Entende? É lógico que não vai ficar falando pro resto da vida, né? Uma hora vai parar, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer com isso que ela precisa dessa atenção, desse cuidado. E só nós podemos dar esse cuidado. Porque se fosse da parte de Deus, Deus enviaria os anjos para fazer. Só que não, isso é serviço nosso, né? Esse privilégio é nosso. Então, esses desafios, os desafios que o novo decidido irá enfrentar têm uma urgência da presença do amigo. A amizade, queridos, que você constrói, como o irmão estava falando aqui, eu já vou lembrando, né? Evangelismo e consolidação é muito perto, né? Então, às vezes, a gente tromba aqui nas mensagens, mas é natural, né? Mas a gente vê que é essa amizade gerada. Então, quando uma pessoa tem esse vínculo de amizade a ponto de abrir a sua casa para te receber, isso é fantástico. Porque você não vai colocar qualquer pessoa na sua casa, né? Falamos isso na exposição da terceira carta de João, né? Encorajamento para a hospitalidade. E nós vimos isso, que a gente não vai abrir a casa de qualquer um. E a pessoa confiar a ponto de abrir a sua casa para receber você. Então isso é maravilhoso. Isso é muito precioso. Acho que já deu o horário, né? Tocando o sino. Vamos lá. Está quase. Essa amizade, né, como a gente estava falando, para não apagar essa mensagem do Evangelho. Então, com isso, não podemos deixar em segundo plano. Então, isso eu quero deixar bem claro. Que é a obra de persuasão do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai fazer toda a obra. Isso nós temos a certeza, a convicção. Né? Como o irmão falou ontem, né? Se deu certo, glória a Deus. Se deu errado, fui eu que fiz, né? Mais ou menos assim. Então, queridos, eu quero concluir, né, depois do sinalzinho aí, que o coração da consolidação é o entendimento da chamada de Deus.
somos vocacionados a esse ministério de consolidar pessoas que querem aprender a cumprir a vontade de Deus. João 13:35 fala do quê? Da expressão do amor. Então, tudo isso, como o irmão falou brilhantemente aqui, depois do relacionamento com Deus, você é cheio do amor dele, aí esse amor vai ser para quê? Derramar sobre a vida do outro. Então, nós entendemos assim que ensinar, trazer conteúdo para o discipulado, essa é a nossa função de consolidador. Tem que ter conteúdo. Esse conteúdo do ensino, né, ensinar a palavra de Deus é o ápice na consolidação. Então, não é necessário pregar o que nós somos. Não é necessário. Você não vai precisar falar o que você é. Você vai precisar falar o que a palavra diz que você é. Amém? Quando nós entendemos isso, o que a palavra diz, não precisa falar o que você faz, o carro que você tem, a viagem que você fez, não precisa nada disso daí. Tudo isso aí é secundário, tudo isso aí é palha, né? Como diz o outro. Mas a preocupação dentro do discipulado, na consolidação, é o que a Bíblia diz sobre nós. Amém? E eu quero fazer uma oração. Posso fazer? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai das luzes, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer pela tua graça, te agradecer por essa conferência, Deus. Pai, nós nos sentimos muito acomodados, ó Deus, é verdade, muito apreensivos diante do cenário que nunca vivemos. Cada um de nós aqui nunca assistiu de perto uma situação que estamos vivendo. Mas, ó Deus, entendemos que o Senhor, pela tua infinita misericórdia e graça, tem nos trazido esta segurança, essa proteção para darmos continuidade àquilo que nós começamos a fazer, Deus. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite, Deus, nessa função, Pai, de consolidar aquilo que nós já ganhamos, que nós possamos ter esse cuidado, Deus, de amar essas pessoas, não por ganância, Deus, não para tirar algum proveito, mas sim, Deus amado, porque o Senhor nos amou primeiro. Deus, e que esse pensamento, essa vocação, essa convicção no nosso coração esteja, Deus amado, sempre acesa, Deus, iluminada pelo Teu Espírito Santo. Não deixe a opressão deste mundo, Pai, não deixe as circunstâncias deste mundo querer atrapalhar, Senhor Deus, ocultar esse brilho tão maravilhoso, Senhor Deus amado, dessa convicção. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe nesta noite, Deus, com a certeza de podermos debruçar para trazer conteúdo, Senhor Deus, para esse discipulado, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Se você quiser aplaudir ao Senhor Jesus, fique à vontade.